Olá, seja bem-vindo. Vamos aqui fazer uma discussão sobre ensino à distância. A minha pergunta é: você está realmente preparado para o ensino à distância? Eu sou o professor Sérgio Gabriel, esse é o meu canal sobre Direito e Carreira Jurídica e a gente vai fazer aqui nesse espaço reflexões. Começo então com essa primeira pergunta para a gente fazer então uma primeira reflexão. Nós estamos, e eu digo nós porque todos nós somos estudantes, nós estamos mesmos preparados para o ensino à distância? Veja, é uma provocação, eu fiz essa pergunta porque por conta da pandemia nós acabamos de passar por uma experiência que não foi opcional, acabou sendo necessária. As instituições de ensino tiveram que adaptar seu sistema de aula para um sistema de aula em EAD e, consequentemente, todos nós acabamos vivenciando essa experiência. Nós alunos, nós professores e, consequentemente, a gente já tem insights para pensar em torno disso. Então, eu levanto essa discussão em torno de alguns elementos que eu entendo importantes para que a gente possa fazer essa reflexão. E aí você pode fazer particularmente a sua análise para saber se você estava ou se você não estava preparado para esse ensino à distância. É claro que ensino à distância, ele sempre coloca como ponto inicial a questão do ambiente adequado. O professor, quando ele vai transmitir a sua aula, caso essa aula seja online, ao vivo, ele precisa estar no ambiente em que os alunos entendam aquilo efetivamente como uma aula, porque se o próprio professor escolher um ambiente que não seja adequado, ele já compromete todo o processo de ensino dele. Mas por outro lado, a gente tem que pensar que o aluno, principalmente o aluno, ele também precisa estar no espaço adequado. Até que ponto aquele ambiente não vai gerar a ele pontos de distração que vai influenciar negativamente naquele processo de aprendizado. Então, consequentemente, quando o aluno ele escolhe aquele espaço, ou é o espaço que ele tem, a primeira coisa que ele tem que pensar é nisso. Então, é claro que, digamos que no futuro você tenha a opção, o ensino em EAD como opção, a primeira pergunta que você deveria se fazer é: eu estou num ambiente adequado? Porque nesse momento não. Nesse momento nós não podíamos fazer essa pergunta antes porque foi uma situação imposta pelo próprio decorrer natural da situação. A segunda pergunta que se faz é: eu tenho uma tecnologia adequada para o ensino à distância? No caso dos professores, muitas vezes essa tecnologia ela é fornecida pela instituição, ou quando as aulas já são previamente gravadas, elas são gravadas em estúdios, ou estúdios da própria instituição, ou estúdios que podem ser montados na casa dos professores. E aí é claro que se você vai trabalhar num sistema de estúdio, ele já pressupõe uma tecnologia adequada. Mas e você enquanto aluno? Você tem uma tecnologia que permita você a participar de um processo de ensino à distância? Veja, quando a gente fala em sistema de ensino à distância, ele é alcançável por qualquer tipo de dispositivo, digamos, minimamente aceitável. Então, se você tiver um celular, se você tiver um tablet, se você tiver um notebook, um PC, todos eles permitem. Mas a grande realidade é quais ferramentas aquele curso, aquela instituição de ensino vai utilizar no sistema de aprendizagem. Veja que esses recursos, talvez, eles sejam muito mais compatíveis com um tipo de equipamento, mas não sejam tão compatíveis com outro tipo de equipamento. Vamos imaginar que em uma determinada plataforma de ensino à distância, o professor em uma aula ao vivo, ele esteja trabalhando simultaneamente a imagem dele, mas mais a projeção, por exemplo, de slides. Em um celular, isso vai ficar muito pequeno. A divisão da tela em dois elementos vai fazer com que tudo aquilo que está escrito no slide fica muito pequeno. Claro, o professor ele também tem essa preocupação de fazer a adaptação de forma que isso fique um pouco mais compatível, mas de qualquer forma, o equipamento ele pode influenciar. Então, quando você deve fazer a reflexão sobre, caso isso seja uma opção sua, sobre estudar ou não o sistema em EAD, você tem que levar muito em consideração a ferramenta de ensino que vai ser utilizada pela instituição
e a compatibilidade que o seu equipamento tenha exatamente com essa ferramenta. Terceiro aspecto, e aí eu diria que é um aspecto muito interessante, e talvez essa reflexão seja muito mais para o professor do que para o aluno, mas também serve para o aluno entender como o professor está enxergando aquele processo em si, ou seja, como a aula ela deve ser elaborada num sistema de ensino à distância. Ela não pode ser a mesma aula do presencial. Quando um professor ele elabora uma aula para o curso presencial, ele elabora uma aula para ser ministrada para um sistema coletivo. Qual é a grande vantagem de dar aula em um sistema coletivo? É que a aula ela pode se construir por si só. Então eu vou dar um exemplo para vocês. Pode ser que o professor ele tenha preparado todo um roteiro, uma quantidade de tópicos e de assuntos que ele queira abordar naquela aula especificamente. Mas chega na hora, a participação dos alunos é tão ativo e esse assunto ele vai se expandindo tanto que o professor acaba trabalhando naquela aula muito menos do que ele queria trabalhar, só que ele trabalhou aquele muito menos de forma muito mais aprofundada. Isso é muito propício para uma aula que é preparada para um ambiente coletivo. Agora, quando nós falamos de aulas que são preparadas para o sistema em EAD, o que é que o professor tem que ter em mente e como é que o aluno deve enxergar essa aula? O foco da aula não é o coletivo, o foco da aula é o aluno. O professor, quando ele está elaborando a aula, ele tem que pensar o seguinte: o quanto a minha aula estará adaptada para que o aluno X, não importa qual seja ele, vai conseguir minimamente compreender a mensagem que vai ser trabalhado dentro daquele processo de aprendizagem. E o aluno, consequentemente, ele também tem que enxergar dessa forma. Enxergar como se aquela aula fosse para ele. Então é claro que isso muda a postura do aluno. O aluno precisa ter uma postura muito mais proativa. Quando você está em sala de aula, você pode ser o ouvinte. Se alguma coisa se perder dentro do processo, você pode interromper, erguer o braço, fazer uma pergunta ao professor, ou mesmo em um momento posterior, você pode chegar para um colega e falar: me empresta o seu caderno, deixa eu ver as anotações que você fez daquela aula, deixa eu ver se o que eu entendi foi realmente aquilo que o professor falou. Então você tem essa construção coletiva que ajuda. Mas quando você está numa aula em um sistema em EAD, isso é muito mais individualizado. Então você, enquanto aluno, precisa estar muito mais preparado para receber aquela aula ou participar daquela aula. Não gosto do termo receber não, mas participar daquela aula como se ela fosse exclusivamente para você. Então anote tópicos, faça anotações, extraia elementos que vão permitir depois que você faça uma construção em torno daquilo que foi ensinado. Bom, e aí vem a quarta sugestão que eu dou para você para fazer essa reflexão sobre o sistema de ensino em EAD. A questão de rotina, preparação e rotina de estudos. Ela não pode ser a mesma que você tinha quando você estava em um curso presencial. Por que eu estou dizendo isso? Quando você está em um curso presencial, a aula ela é dinâmica e aí, consequentemente, ela é vivenciada. Quando nós falamos da aula em EAD, ela é muito mais fria, ela é muito mais intuitiva, então depende muito mais de cada um. Depende de como o professor constrói aquela aula, depende de como o aluno recebe aquela aula. Então veja, isso tem que mudar a sua postura de ensino. Eu vou fazer aqui uma breve passagem pelo meu passado. No passado, quando eu fiz o curso de Direito, nós ainda não tínhamos esses sistemas de pesquisa pela internet. A gente não tinha, a internet não estava em escala comercial. Então, consequentemente, se você queria fazer pesquisa, você ia à biblioteca. Uma curiosidade era aquela de que quando um professor faltava, ou os alunos ficavam em sala de aula fazendo grupo de estudos, discutindo uma determinada matéria, ou o aluno ia para a biblioteca para aproveitar pesquisar, porque tempo e material de pesquisa era escasso. Então, consequentemente, você tinha que aproveitar cada momento que você tinha. Hoje, nos dias atuais, como a gente tem muitas ferramentas, a gente tem uma fonte muito abrangente de pesquisa, isso de certa forma deixa você mais acomodado.
eu posso fazer essa pesquisa em um outro momento posteriormente e talvez inclusive sem sair da minha casa, sem sair do meu espaço. Bom, então veja, no sistema em EAD, a pesquisa ela é essencial. Então, consequentemente, se você está recebendo ali um determinado conteúdo que gerou uma reflexão na sua cabeça, como você não tem aquele dinamismo de sala de aula, você já tem que embutir a pesquisa dentro daquele processo de aprendizado, mas de forma automática. Então a aula ela não termina quando você termina uma videoaula ou quando eventualmente você termina uma aula ao vivo que é feita por um sistema de transmissão. A aula só termina depois, no momento posterior, em que você faz uma pesquisa sobre aquele tema e você de certa forma fecha aquela construção que foi proposta em sala de aula. Então essa mudança em torno da postura ela acaba sendo fundamental. Bom, um outro elemento que eu diria que ele deve impactar aí na sua reflexão em torno da escolha de ensino pelo sistema em EAD. É aquilo que nós em EAD, nós que somos profissionais da área, nós chamamos de mediação tutorial. Veja, uma aula à distância, ela não exige apenas a figura de um professor. Ela vai além, ela precisa também de um tutor. A diferença do professor e do tutor: o professor trabalha o conhecimento, o tutor ele leva a atividade, ele trabalha a atividade. Nós não precisaríamos ter duas pessoas, mas o professor precisaria fazer esses dois papéis. Ele precisa de alguma forma tentar alcançar o aluno para saber se o aluno está conseguindo participar daquele processo de aprendizagem ou não. Então isso gera uma reflexão por parte do professor no sentido de preparar a sua aula de forma que ela receba uma pitada de participação do aluno, de forma a que facilite o processo de compreensão. Mas é claro que se a gente está falando de ensino à distância, hoje nós temos ferramentas muito ricas para isso. Muitas plataformas de ensino à distância, elas próprias já possuem algum tipo de sistema que permite uma interação com o professor, seja através de chat, seja através de um comunicador, qualquer coisa para que você possa interagir com o professor, não só durante o momento de aula, mas em momentos posteriores. Mas quando eu disse para vocês que hoje, dentro do ensino à distância, isso foi enriquecido de formas naturais, é através das próprias redes sociais. As redes sociais, elas não são simplesmente um elemento que nós temos para interagir socialmente, para comunicar socialmente. As redes sociais, elas servem também como um sistema de interação pessoal. Então, todas as redes sociais possuem lá os seus sistemas de comunicação direta, os sistemas de DM, de direct, assim sucessivamente. Então, é claro que isso acaba sendo uma extensão em sala de aula. Mas é claro, isso exige, de certa forma, uma postura mais assertiva da nossa parte. Porque veja, você fez uma determinada aula, você assistiu uma videoaula, ou você assistiu uma aula ao vivo e você ficou com dúvidas naquele momento posterior, onde você foi fazer uma construção em torno dos elementos que você adquiriu ali dentro daquele processo de aprendizagem, o ideal é que você não deixe essa dúvida para depois. Mas qual é o primeiro passo? O primeiro passo não é você perguntar. Fica muito fácil você perguntar tudo para o professor. Você precisa ser mais proativo. Então, faça uma pesquisa para você ver se com aquela pesquisa você soluciona aquela determinada dúvida. Mas imagine que ainda depois dessa pesquisa, a dúvida persista. Ou, digamos que uma certeza que você tinha virou uma dúvida em um momento posterior de pesquisa. E aí é o momento em que você precisa trabalhar o professor como tutor, buscar alguma coisa mais individualizada para que ele possa te auxiliar no sentido de esclarecer aquela determinada dificuldade. E quando nós vamos para dentro desse processo, é aí que eu digo para você,
E isso precisa ser analisado de uma forma em que você tenha uma postura mais assertiva. Por quê? Você não vai ficar passando mensagem para o seu professor para solucionar uma determinada dúvida no domingo. Você não vai passar uma mensagem para o seu professor solucionando uma dúvida meia-noite. Ou você entrou lá na sua rede social, qualquer que seja ela, você percebeu que o professor está online. Aí você corre lá na DM e manda uma mensagem pro professor falando: aproveitando que o senhor está aí. Não, gente, espera um pouco. Nós temos que respeitar esses aspectos. A gente não pode simplesmente invadir esse espaço do professor e, consequentemente, entender como se aquele espaço fosse um espaço seu também. Então, o ideal é que você faça isso dentro de horário comercial, é que você passe uma mensagem de uma forma que seja polida, educada, sem qualquer tipo de pressão do professor em relação ao tempo de resposta que ele tenha que dar. A nossa postura através desses meios abertos, que não são exatamente meios diretos para o ensino à distância, mas que acabam em contribuir de uma forma muito rica, eles precisam ser usados de uma forma mais assertiva. Então, repense a sua postura se porventura você não tem feito isso adequadamente. E se você não tem feito uso dessa ferramenta, faça. É uma ferramenta muito simples, eficaz e direta para que você possa fazer isso. Claro, sempre dentro do bom senso, tá certo? Bom, a outra questão, e talvez essa seja fundamental e o ponto crucial para você decidir no futuro, se você quer ou não buscar um sistema de ensino à distância, é justamente você pensar em que modelo de ensino à distância será oferecido para você por aquele curso, por aquela instituição. Porque, é claro, existem muitos modelos de ensino à distância. Nesse momento que nós vivemos aí da pandemia, claro, não dava para você escolher, como eu disse para vocês. Aquilo, a própria situação em si impôs a todo mundo. Impôs à instituição, impôs ao professor, impôs ao aluno. Mas se no futuro você é quem vai fazer essa escolha, e foi essa a razão de ser da minha pergunta, você está preparado para o ensino à distância? É justamente nesse sentido. Você buscar algo que seja mais adequado a você. Porque, gente, o termo ensino à distância é um termo muito moderno, é um termo bastante adequado para os tempos de hoje, para a rotina em que todos nós vivemos. Mas o que a gente deve pensar é, aquela instituição está oferecendo alguma coisa que seja realmente adequado à forma como eu me sinto mais à vontade em um processo de ensino à distância? Por que eu digo isso para vocês? Existem modelos e modelos. Para vocês imaginarem, tem instituição de ensino que utiliza modelo de ensino à distância, onde não há aula presencial, não há aula ao vivo, não há videoaula. Tudo se faz através de textos, exercícios, pesquisa. Existem outros modelos em que tem aulas, mas essas aulas não são ao vivo, essas aulas são apenas aulas programadas dentro de uma rotina de estudo. E existem aqueles sistemas em que as aulas são ao vivo. Quando nós temos o sistema de videoaula, aula ao vivo, é normal que a instituição ela limite o acesso que você tenha a esse material. Isso é muito mais no sentido de evitar plágio do material em si do que necessariamente uma questão comercial. Mas é importante que você conheça qual é o sistema, qual é a metodologia que aquela determinada instituição ela usa, se vai ter videoaula, se vai ter aula ao vivo, não vai, e qual é a sua expectativa em relação a isso. E mais importante do que tudo isso, esse sistema, esse método de ensino, quanto mais rígido ele for, menos aproveitável ele é. Nós precisamos ter modelos de ensino, quando a gente fala de ensino à distância, que eles sejam modelos flexíveis, onde eu possa ir e voltar dentro daquele processo de conhecimento, mudar a ordem, porque isso faz com que se adapte muito mais à minha realidade enquanto aluno, do que exatamente se submeter a uma regra. Então, o ensino à distância ele precisa ser muito mais flexível do que rígido, porque consequentemente isso se adapta a você, a sua realidade, e se adaptando à sua realidade, o processo acaba sendo um processo, digamos, muito mais proveitoso. Para a gente encerrar a nossa discussão aqui,
para não se alongar, não ficar um vídeo longo demais, eu termino com uma outra provocação. Nós vivemos de forma imposta pela própria necessidade um sistema de ensino à distância, agora por conta da pandemia. A pergunta é, ele veio para ficar ou foi apenas o momento em que nós vivemos? Olha, gente, eu diria para vocês o seguinte, nós tivemos, pelo menos no ensino superior, muito mais aspectos positivos do que negativos dentro desse processo de ensino. E é claro que isso entusiasmou muita gente, entusiasmou pessoas que são envolvidas em coordenações de curso, em estruturação de curso, as instituições e muitos alunos. Eu ouvi isso de muitos alunos. Eu prefiro não ter que me deslocar porque esse processo ele foi completamente adequado para as minhas necessidades. Então veja que de alguma forma, em alguma medida na nossa vida, o ensino à distância vai passar a ser realidade. Então mesmo que você termine a faculdade e você diga assim, pô, mas eu já passei pela faculdade e agora eu não preciso mais me preocupar com isso. Claro que sim. Você vai fazer uma especialização, uma pós-graduação presencial ou em EAD? Você vai fazer cursos de extensão para o seu aprimoramento profissional presencial ou em EAD? Mais do que isso, quantos cursos de extensão profissional para eu melhorar a minha atuação profissional eu posso fazer? Se eu tivesse que fazer esses cursos presencialmente, eu dependeria de calendários, compatibilizar o calendário com a minha rotina. Se você adquirir esses cursos pelo sistema em EAD, você pode fazer no seu horário, no período que você quiser. Então dá para você fazer muito mais cursos do que você fazia. Vai dar para você fazer muito mais cursos de pós-graduação do que você fazia. Inclusive dá para você fazer mais graduações. Digamos que você vai atuar na área de família e você quer outros cursos para você complementar a sua formação para atuação de família, por exemplo, psicologia. Deixa eu ver se existe um curso de psicologia em EAD. Eu nem sei, tá, gente? Eu estou aqui exemplificando apenas. Então veja, tudo isso gera uma reflexão para mostrar o quanto o EAD ele pode contribuir. Claro, ele precisa evoluir, ele precisa corrigir falhas que são naturais de todo o processo, ou todo o processo passa por uma evolução. Então, consequentemente, os nossos sistemas eles vão evoluir. E quanto mais eles evoluírem, melhor vai ficar o ensino à distância. Eu não estou dizendo para vocês que o ensino à distância vai acabar com o ensino presencial. Não, não vai. Tenha certeza absolutamente disso. Mas para pensar individualmente na sua situação, na sua vida, o quanto o ensino à distância pode colaborar para a sua vida. Por exemplo, você está aí nos últimos anos da faculdade de Direito, você está aí no 4º, 5º ano da faculdade de Direito, você sabe que você tem o desafio do exame de ordem, mas não dá para você compatibilizar trabalho, faculdade, mais preparação para o exame de ordem. Faça a preparação pelo sistema em EAD. Veja, é só um exemplo para mostrar para vocês o quanto essa flexibilidade do sistema em EAD ele pode agregar valor na sua formação pessoal, na sua formação profissional. E lembra que a gente sempre fez uma crítica que especificamente nos cursos de Direito nós temos uma falha muito grande porque o curso de Direito não ensina coisas essenciais que ele deveria ensinar para nós, como técnicas de comunicação, só um exemplo, técnicas de negociação. Ora, hoje com o sistema EAD você pode complementar tudo isso. Então, eu creio que o ensino à distância ele veio para ficar. E a pandemia ela vai passar a ser um divisor de água na nossa reflexão em torno dessa questão da nossa formação. Poderemos ser num futuro bem próximo, talvez no próximo semestre, poderemos ser pessoas muito mais bem preparadas para o mercado profissional do que nós somos hoje, justamente porque a pandemia mostrou para a gente que o ensino à distância é uma realidade, tá bom? Se você curtiu o vídeo, deixa aí um like pra gente. Se você tem sugestões de temas que você gostaria que fosse trabalhado aqui no canal, deixa aí nos comentários e a gente volta a se falar em momentos oportunos, tá bom?
Fica aqui mais uma dica do professor Sérgio Gabriel.